Oi, Lu. Oi, Oi, Aqui. eu Oi, só eu boto a peço que minha tu câmera agora. desabilite a câmera e deixe só isso, tá só da bem. Luciana Lima, Ok. que é Certinho. para economizar a internet. Olá, estou aqui. Oi, podemos começar? Podemos. Deixa eu... Bom, pessoal, boa tarde. Iniciamos agora o segundo episódio da segunda temporada do NUPEG's Work and Papers. Hoje serão dois trabalhos. O primeiro trabalho da professora Luciana Leite Lima, titulado Policy Design, análise de elementos do desenho das políticas do desenvolvimento de 14 capitais estaduais brasileiras. A professora Luciana é a professora do Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas do Departamento de Sociologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É doutora em Ciências Sociais pela Unicamp e mestre em Sociologia pela URGS. Depois, o segundo trabalho apresentado será da professora Luciana Pape, da URGS e do PEGEM. A professora Luciana Leite também é da NUPEGEM, que é o Núcleo de Pesquisa em Gestão Municipal da URGS. Então, o trabalho da Luciana Pape é a institucionalização de políticas públicas, do que estamos falando, uma revisão sistemática da literatura do campo de assistência social no Brasil, 1990 a 2020. Esse trabalho da professora Luciana também conta com a contribuição do Matheus Henrique Johansson, que é graduando em Administração Pública e Social, da Giana Vargas Reis Salgado Dias, que é mestre em Políticas Públicas, e da Ana Paula Santos, que é graduando em Políticas Públicas. A professora Luciana Pape é professora adjunta do Departamento de Ciências Administrativas da URGS, doutor em Ciência Política aqui pela URGS também, e mestre em Ciência Política também pela nossa instituição. A professora Luciana pode começar. Boa tarde, pessoal. Então, obrigada, Manuel, pela apresentação. Hoje eu vou apresentar para vocês uma análise preliminar do desenho das políticas de desenvolvimento de 14 capitais brasileiras. Então, agradeço ao André Marenco pelo convite, ao NUPERGS. Acho muito interessante a proposta desse evento de apresentar o Working Papers, e é exatamente isso que eu vou fazer. Eu vou apresentar algumas ideias que eu estou desenvolvendo, uma análise bem preliminar e superficial dos dados, e esse é um paper que eu estou elaborando para apresentar no próximo encontro da Associação Brasileira de Ciência Política. Então, o meu primeiro movimento na elaboração desse paper foi me aproximar do campo do Policy Design. O Policy Design é um subcampo da Policy Analysis. E nesse campo se propõe um recorte analítico para as políticas públicas. Se propõe olhar para as políticas públicas a partir de elementos do seu desenho. E aí, dentro desse campo, nós temos duas linhas analíticas. Tem uma linha que vai enfocar o processo de elaboração do desenho, o policy making, valorizando a análise dos atores, das suas interações, das ideias e dos interesses. E tem uma outra linha dentro desse campo que vai enfatizar, que vai enfocar o desenho em si, o conteúdo das decisões adotadas. E é nessa linha que eu trabalho. Então, nessa linha, a gente trabalha com a ideia de que o desenho é um output do policy making, é o conteúdo das decisões. E nós podemos definir o desenho das políticas como um conjunto de elementos que as delineiam,
traçando a sua estrutura e a sua dinâmica. Então, nesse campo da análise do desenho das políticas públicas, a gente trabalha com a ideia que as políticas públicas, elas são usadas para fins políticos e ideológicos, bem como para tentar encontrar formas de lidar, de encaminhar problemas sociais. E os desenhos, eles expressam perspectivas específicas que se convertem em representações do interesse geral em virtude do poder estruturante do Estado. Então, aqui a gente tem uma série de questões, mas uma delas tem a ver com a discussão da positividade com que muitas vezes as políticas públicas são encaradas, né? Então, esse campo vai propor desnaturalizar as políticas, né? Desnaturalizar essas construções sociais, e estudar os elementos do desenho para explicitar as racionalidades que perpassam esse desenho, para identificar quem leva o quê, quem ganha e quem perde, questão clássica na análise das políticas públicas. Qual é a imagem que é encorajada e qual é a imagem que é desacreditada, a imagem dos beneficiários, imagem dos atores envolvidos, mas também a imagem das organizações envolvidas, das organizações públicas ou das organizações privadas. E quais são as mensagens que são enviadas por esse desenho, né? Então, assim, a ideia aqui é que as políticas públicas, elas carregam mensagens. O seu desenho carrega mensagens sobre o Estado, sobre o funcionamento do Estado, sobre como o Estado vê e trata determinados grupos da sociedade e de como são as relações entre Estado e sociedade. Então, as políticas públicas, né, gente, assim, de forma geral, e diferentes tipos de políticas, elas são formadas, o desenho dessas políticas, ele é formado por elementos. Então, tem elementos que nós encontramos em diferentes tipos de políticas, sem os quais nós não podemos nem dizer que estamos na presença de uma política pública, né? Então, quais são os elementos que nós encontramos, os elementos empíricos do desenho que nós encontramos nas políticas públicas e que são analisados, são objeto de análise dentro desse campo? A definição do problema que se apresenta na política pública, e quando ele se apresenta ali, ele já está modelado, ou seja, causas já foram escolhidas, o enquadramento do problema já foi definido, já foi escolhido, já foi selecionado. Isso tem consequências, né? A gente, por exemplo, tem consequências para a conformação das arenas decisórias, o enquadramento do problema. Os objetivos da política pública, muitas vezes também analisados de forma acrítica por dentro da policy analysis. Os beneficiários das políticas, as regras de inclusão e de exclusão, os instrumentos de operação, de implementação da política, as estruturas de implementação, os atores, suas competências, as construções sociais que perpassam essas políticas, as construções sociais de beneficiário dessas políticas, as construções sociais sobre os implementadores, por exemplo, ou sobre as organizações implementadoras, as justificativas para a existência da política e as suposições subjacentes, que são aquelas relações de causalidade em relação ao problema ou em relação às capacidades das organizações e das pessoas mesmo de levar a cabo as políticas públicas ou de se relacionar com elas. Então, no fim, né, gente, o que a gente se pergunta é assim, bom, e quais são as consequências da formatação desses elementos para a atividade política? Quais são as consequências dessa modelagem para a democracia? Essa modelagem incentiva a participação ou ela cria, né, grupos de incluídos ou excluídos? De que forma que ela incentiva a confiança da população nas instituições, de que forma ela incentiva, ela estimula uma determinada avaliação que se tem do Estado e das instituições estatais. Então, essas são algumas questões que guiam o olhar dentro desse campo. Então, nesse momento de elaboração desse paper, eu fiz uma revisão dessa literatura
Eu já fiz as leituras, eu já fiz as classificações, a preparação para análise de conteúdo, então agora eu estou avançando para a sistematização desses dados para construir, então, um trabalho, né, a partir de algumas chaves de leitura dentro dessa literatura e, num segundo momento, montar um esquema de análise para os dados que eu vou apresentar para vocês agora. Bom, então, em relação aos dados. Eu trabalhei com políticas de desenvolvimento. Já faz um tempo que eu estou trabalhando com esse tipo de política. Eu faço pesquisa sobre municípios, sobre políticas públicas municipais e trabalho com grandes municípios e capitais. Então, duas questões chamaram a minha atenção e me deixaram curiosa em relação a esse tipo de política no município, né? Em primeiro lugar, a questão vamos dizer assim, da complexificação do conceito de desenvolvimento por dentro das políticas públicas. Então, principalmente, a partir do final da década de 70, mas assim com um boom nos anos 80, o conceito de desenvolvimento ele foi ganhando camadas, ele foi ganhando dimensões. Até então, ele era tratado como um sinônimo de crescimento econômico. Um outro movimento também dos anos 90 foi a descentralização, né? E na década de 90, e uma outra questão, né, influenciada por esse contexto, os municípios na década de 90 começaram a criar estruturas organizacionais estatais municipais voltadas à operação de políticas de desenvolvimento. Até então, o desenvolvimento, numa chave de crescimento econômico, era um tema típico das agendas dos governos federais. Mas na década de 90, os municípios começam a entrar nesse campo de políticas públicas. Então, essas duas questões aí me deixaram curiosas. E então, eu fui investigar como que os municípios estavam fazendo isso, porque a multidimensionalidade, ela traz consequências e implicações para os desenhos das políticas públicas, né? Então, como que os municípios estavam lidando com isso? Fazendo uma coisa que até então não era tão assim espraiada, né, a operação. Então, essa foi a motivação para esse recorte. Então, mapeamos as capitais, identificamos quais capitais tinham criado esse tipo de estrutura organizacional, secretarias e agências voltadas para a operação desse tipo de política. Encontramos essas estruturas em 14 capitais. Nessas capitais encontramos 15 secretarias, porque Teresina tem 2. Essas 15 secretarias eram responsáveis por 33 programas que eram operacionalizados por 119 ações. Então, esse foi o campo com o qual eu trabalhei. Então, foi feita uma pesquisa documental, né? Eu trabalhei, então, com dados que não sofreram interferência do pesquisador. Alguns chamam, né, de dados naturalistas. E nas políticas públicas, isso é uma coisa muito interessante, né? Porque se produz muito sobre política pública, e eu não estou falando de trabalho acadêmico, né? Eu estou falando desde a lei que cria até os discursos e as práticas dos burocratas de nível de rua. Atas de reuniões, cartas de apoio, de repúdio, entrevistas, tem um monte de produção documental sobre políticas públicas. Então, nessa pesquisa, eu trabalhei com normas formais, planos plurianuais, leis e decretos de criação e de alteração de políticas públicas, de organizações operadoras, né, de conselhos participativos, organogramas, regimentos internos, documentos diversos de planejamento, atas de reuniões, cartilhas e manuais, relatórios de atividades. Também foram coletados dados de página de internet das prefeituras e órgãos subordinados, como notícias, materiais de divulgação das políticas e descrições das atividades realizadas. Também foram coletados dados provenientes de notícias publicadas em jornais locais e nacionais,
fazendo cobertura de acontecimentos relacionados às políticas e entrevistas com gestores e beneficiários, que entrevista com beneficiário é uma coisa muito interessante que aparece muito nos jornais locais. Então, ao todo, foram analisados 407 documentos de diferentes tamanhos, então, desde uma página de uma reportagem até 500 páginas de um plano plurianual. Bom, esses são os 33 programas, né, os programas por municípios. E aqui eu vou apresentar uns dados sobre as ações. Nesse quadro já tem, já está separado, né, apresenta os 3 elementos do desenho que eu vou falar um pouco aqui, os objetivos, os instrumentos, os beneficiários. Então, os objetivos, eles são o resultado que se espera daquele esforço, né? E nessas 119 ações que operacionalizam esses 33 programas, eu identifiquei objetivos em 61% delas. O que significa que 39% delas não tinham objetivos. Não foi possível identificar qual o seu propósito, né? O segundo elemento do desenho. O segundo elemento do desenho, os instrumentos, foram encontrar. Instrumentos são os meios de operação da política, como que ela vai operar, né? Eles foram identificados em 92% das ações. E isso é uma coisa interessante, mas também intuitiva. Por quê? Porque o instrumento, ele é um meio de operação. Então, ele é o elemento básico da política pública, né? É o elemento básico operacional da política pública. É o como que a coisa vai ser feita, né? Então, o que esse dado está me dizendo também é que de todos desses elementos do desenho, né, o instrumento é aquele que é mais determinado pelas normas. Isso é uma questão também que eu vou investigar. E o terceiro elemento do desenho, os beneficiários. Então, também consegui identificar beneficiários em 61% das ações, o que significa que tem um tanto de ações aí que não indica a quem se dirige, quem vai ser beneficiado com aquela iniciativa. Em tese, a ausência é um indício de inconsistência. E agora, olhando um pouco mais de perto para esses elementos, começando pelos objetivos. Então, analisando os objetivos dessas ações, deu para perceber que eles têm um foco, e é uma coisa geral. Eu estou trabalhando no agregado, né, gente? Mas, assim, é uma tendência geral dessas políticas, esse foco para o fomento, para a promoção e para a manutenção da atividade econômica. A partir do objetivo, eu consigo me aproximar do problema que está sustentando a política, o problema que ela está acionando. Então, aqui eu posso dizer que o enquadramento do problema é pela dimensão do crescimento econômico. Ou seja, o desenvolvimento está sendo modelado aqui a partir da sua dimensão do crescimento econômico, né? E uma das consequências desse framing, desse enquadramento, é que as arenas decisórias dessas políticas públicas, elas vão exigir determinadas credenciais dos atores. Então, o enquadramento, gente, ele estimula a participação de determinados atores ao mesmo tempo que ele desestimula quando simplesmente não veta a participação de outros. Eu analisei os órgãos colegiados de participação dessas políticas e eu identifiquei que esse enquadramento, né, ele leva
a questão dessas políticas para as arenas do trabalho, do comércio, da indústria, dos serviços e da agricultura também. E embora eu tenha encontrado, né, entre os atores que participam desses colegiados, eu encontrei muitas associações. De forma geral, essas associações, elas são associações ou que representam o capital ou que representam o trabalho. Então, apesar da diversidade de associações, a orientação, o ator é especializado. Isso tem consequências para o desenho da política, porque isso incentiva ou valoriza, né, uma determinada perspectiva em relação àquela questão. Então, na verdade, isso acaba reproduzindo e dando um feedback de novo para a política da mesma perspectiva. Aqui, um quadro com os instrumentos que eu encontrei nessas ações, nessas políticas. Aqui eu fiz uma classificação em 4 tipos, com base na literatura sobre instrumentos de políticas públicas. Então, nós temos a provisão de bens e serviços, que é essa classificação, o critério é tipo o recurso que o Estado está utilizando para operar esse instrumento. Então, o primeiro é a provisão de bens e serviços, é a provisão direta via burocracias estatais. O segundo são os recursos financeiros. Terceiro, produção e disseminação de informações. E o último, instrumento regulatório, que é clássico. Então, nós temos ali, né, a grande maioria dos instrumentos são instrumentos de provisão direta via burocracias estatais e pouquíssimos, foram encontrados 3 instrumentos na área da regulação. Né? Então, o instrumento mais utilizado, mais difundido, mais acionado nessas políticas é a provisão direta de bens e serviços. E aqui, basicamente, 2 tipos de ferramentas. Apoio e promoção da atividade econômica, com oferta de infraestrutura e capacitação gerencial, por exemplo, e voltado ao trabalho e emprego, intermediação de mão de obra e qualificação profissional, principalmente. A intermediação de mão de obra é um instrumento altamente difundido e a sua operação é old school. Um prédio, uma sala, funcionários, guichês, computadores, filas, fichas, nesse estilo. O segundo instrumento, que mobiliza recursos financeiros do Estado, e aqui nós temos os incentivos fiscais, que muitas vezes vêm casadinhos com a oferta de infraestrutura, e os financiamentos, que é muito pouco, né? E, por fim, a produção e disseminação de informações, que daí tem a ver um pouco com convencer as pessoas, né? Por exemplo, a fazer turismo em determinado lugar, ou adquirir produtos do artesanato local ou dos produtores locais. E, por fim, o último elemento do desenho, os beneficiários, aqui um quadro com uma contagem dos beneficiários por ações. Então, o que eu encontrei nessas políticas? Eu encontrei uma focalização importante, tá? Em 3 grupos, 3 linhas, 3 grupos. Disparado na frente as pequenas e médias empresas. Depois, grupos e territórios vulneráveis. E depois, os setores de atividades econômicas, basicamente, turismo, tecnologia e inovação. Então, né, gente, o que eu posso dizer nesse momento sobre isso aí tudo? No campo da análise do desenho, a gente até meio automático, assim, essa análise de consistência dos elementos, né? E esses elementos fazem sentido? Esses objetivos, eles estão ligados ao problema? Eles estão operando uma causa importante do problema? Os instrumentos, eles são capazes de operar os objetivos? Então, olhando para os objetivos e para os instrumentos das ações,
O que eu posso dizer é que eles parecem consistentes. Tá? Há uma consistência ali. Você tem objetivos que têm um foco no fomento da atividade econômica e, como nós vimos, todos os instrumentos são voltados para isso. Tá? Então, nesse sentido, não há conflito entre o objetivo de ação e também dos programas que eu não apresentei, mas eu já fiz essa análise. Então, os objetivos dos programas são alinhados com os objetivos das ações, que são alinhados com os instrumentos. Por outro lado, esse enfoque, esse enquadramento, né, esse foco no fomento da atividade econômica, ele parece insuficiente para atingir os objetivos das organizações que operacionalizam essas políticas, das secretarias. Por quê? As secretarias, esse foi um critério de inclusão na pesquisa, elas exibem nas suas normas uma perspectiva, eu vou chamar de multidimensional de desenvolvimento, porque ela tem mais camadas, ela não é unidimensional. Essa secretaria se propõe a promover desenvolvimento de uma forma mais ampla, entendido como bem-estar, entendido como uma perspectiva do ponto de vista das políticas públicas mais intersetorial. No entanto, as políticas operacionalizam uma perspectiva de desenvolvimento unidimensional. Vejam, isso não é um problema em si, tá? Então, assim, na literatura e mais contemporânea e hegemônica nessa área do desenvolvimento, o crescimento ele é tratado como uma dimensão do desenvolvimento. Acontece que, sozinho e isoladamente, ele não é capaz de gerar impactos desconcentrados do tipo que o desenvolvimento é. Então, isso é uma questão. A outra questão é que essa construção, esse enquadramento restrito, e quando eu digo restrito, eu estou falando de unidimensional, daí pensando nas dimensões do desenvolvimento, ele leva as decisões, essas políticas, para arenas específicas que exigem determinadas credenciais dos atores, né? E a participação, ela se especializa. Quando a participação se especializa, nós temos perspectivas do mesmo campo dentro, né? As ideias, elas são muito semelhantes. Tem conflito? Tem. Mas tem ali uma questão básica que os atores compartilham. E isso volta para a política, reforçando e reproduzindo a perspectiva unidimensional. Porque para complexificar, para inserir mais dimensões, e aí, né, tem muitos estudos, isso já é uma questão do campo, para ampliar a perspectiva de política pública, um pré-requisito é que tenha diversidade de atores. E em relação aos beneficiários, né? O que se vê nessas políticas é uma pegada muito forte de equidade. Por quê? Porque elas estão voltadas, os beneficiários, a maior parte dos beneficiários são, nós podemos dizer que estão em grupos vulneráveis. As pequenas e médias empresas, por exemplo. Em 2016, elas correspondiam a 99% das empresas brasileiras. E davam conta de 50% do trabalho formal. Por outro lado, essas empresas são aquelas que encontram as maiores dificuldades. Por exemplo, para ter acesso ao crédito, que é uma questão que está agora, né, sendo discutida por conta das medidas para lidar com a crise econômica gerada pela crise sanitária. Bom, grupos vulneráveis de territórios vulneráveis, jovens, de forma geral, grupos em situação de pobreza, e depois menos, né, mas setores econômicos de atenção recente, do ponto de vista das políticas públicas, nos municípios também, tecnologia, inovação e turismo. Então, bom, gente, é isso que eu consigo dizer nesse momento sobre esse paper, né? Eu também queria aproveitar essa oportunidade para divulgar um livro que eu e a Letícia Chaba lançamos dia 8 de maio agora, Políticas Públicas, que é intitulado Políticas Públicas, Questões Teórico-Metodológicas Emergentes. Esse livro, todo o conteúdo dele está disponível, tem vários professores do PPG, vários pesquisadores que participaram, tem 15 capítulos. Vocês podem encontrar ele na página do NUPEGEM, na página do NECULT, que é o Núcleo de Estudos em Economia Criativa e da Cultura, aqui da URGS também, e nas minhas redes acadêmicas, no academia.edu
e no ResearchGate. Então, gente, muito obrigada pela atenção e continuamos conversando no momento das perguntas. Obrigado, Luciana. Partimos agora para a apresentação da outra Luciana, da professora Luciana Pape, que contou com o auxílio, com a colaboração também dos alunos Matheus Henrique, Giana Vargas e Ana Paula Santos. O trabalho é institucionalização de políticas públicas, do que estamos falando, uma revisão sistemática da literatura no campo da assistência social no Brasil, 1990-2020. Luciana, eu vou te habilitar agora como apresentadora, só um minutinho. Já estás habilitada, Luciana. Tá bem. Coloquei. Só um minutinho. Deixa eu só lembrar para o pessoal que todas as apresentações anteriores do NUPERGS Working Papers, eles estão disponíveis, já uma parte já está disponível no canal do YouTube do IFCH. Também Manuela, só estou tentando trazer a minha apresentação de volta, porque ficou a da Luciana aqui. Só um minutinho, tá? Ok. E todas as dúvidas, críticas, sugestões, elogios poderão ser encaminhados aos autores no final das apresentações. E podem ser encaminhadas por áudio ou pelo chat. E carregar novamente aqui, só um minuto. Bom, então eu quero dois pequenos avisos de duas atividades aqui da página, né, do IFCH, do canal do IFCH no YouTube, que é na próxima sexta-feira. Na próxima sexta-feira, dia 15, 19 horas, vai ter um debate chamado Os Partidos, a Era Digital e a Pandemia, o que acontece com a democracia. Os participantes serão a professora Silvana Krause, o Antônio Lavareda, cientista político, a Silvana é professora do PPG, o Antônio Lavareda, cientista político, o deputado federal Marcel Van Hatten, deputado federal do Partido Novo, e o vereador Adelicel, vereador do Partido dos Trabalhadores. Isso na sexta-feira agora, 19 horas. No canal do Facebook do IFCH. E na próxima terça-feira, dia 19, às 10 horas da manhã, um outro debate, conjuntura política e pandemia, com os professores André Marenco e o Sérgio Simone, aqui da casa, do PPG em Políticas Públicas, e o professor Sérgio Praça, da FGV. Então, esse segundo debate, dia 19 agora de maio, terça-feira, 10 horas. Também vai ser transmitido através do canal do YouTube do Facebook do IFCH. Ok, Luciana? Ok, tudo certo aqui, Manuel. Então, quero dar uma boa tarde a todos, agradecer o convite do professor André Marenco, parabenizar vocês pela iniciativa, né? Então, de fazer a gente refletir um pouco, trabalhar, não parar nesse momento de pandemia, né? Que está sendo tão complicado das distintas formas para cada um. Então, o que eu vou apresentar aqui para vocês, né, é uma parte também do trabalho que eu vou apresentar na BCP, né? E ela
ela deriva, né, então esse trabalho que chama Institucionalização de Políticas Públicas, do que estamos falando, uma análise sistemática da literatura do campo de assistência social no Brasil de 90 até 2020, deriva de uma pesquisa maior, de um projeto maior, né, trabalhado dentro do NUPEGEM, que se chama a institucionalização da política pública de assistência social na região metropolitana de Porto Alegre, um estudo sobre as mudanças na operação dos serviços de assistência de 2004 a 2019. Bem, essa pesquisa que eu desenvolvo, né, no interior do NUPEGEM, ela parte de alguns pressupostos, né? Ela tem uma trajetória. Qual é, então? Bom, de que a assistência social ela é uma política pública relativamente recente, né? Ela é de 1988, teve reconhecimento formal, legal, em 1988. E até então existiram ações de assistência social no Brasil que geralmente foram para o lado da caridade, do assistencialismo, da ajuda social, né? Então, tratando a pobreza assim como um caso, a pobreza, a vulnerabilidade, a exclusão social como questões que o Estado não tem responsabilidade, né? E esse cenário, então, assim, desde 88 existe um encaminhamento, uma construção da política pública de assistência social em âmbito nacional, né? A partir das normatizações e regulamentações, que veio inicialmente com a LOAS em 94, né? Mas a gente parte, né, do pressuposto assim, que a política pública começou a se encorpar, começou a se institucionalizar realmente a partir de 2004 com o SUAS, né, que foi então foi criado o Sistema Único de Assistência Social aos moldes do SUS, em que todo o território nacional é regrado, né, organizado, então, o nível, a prestação de serviços, como cada ente, né, deve atuar na implementação do SUAS. E com isso, então, desde 2004, o SUAS vinha, e a política de assistência social como um todo, vinha numa crescente, né? Os municípios aderiram massivamente, né, ao Sistema Único de Assistência Social, começaram a produzir suas estruturas próprias, né, estruturas públicas, ou seja, contratar profissionais, construir centros de referência em assistência social, centros de referência especializados em assistência social, a se formar, né? Então, os profissionais também do serviço social começaram a ter que pensar nesse sistema público, né? Que não é algo que eles podem fazer da forma que eles entendem, mas atendendo, né, a todo esse sistema nacional. Então, havia esse crescimento, né? Nosso pressuposto é que, bom, isso vinha numa crescente desde 88 e que 2004 é um ponto de inflexão, e os municípios passam a implementar isso a partir de 2010 fortemente, né? Implementar e construir estruturas municipais. Entretanto, esse cenário se modifica em 2016 com o impeachment e a posse do presidente Michel Temer, né? Que já de cara, inicialmente, já muda o nome do Ministério de Desenvolvimento Social para o Ministério de Desenvolvimento Social e Agrário, traz a figura da primeira-dama, Marcela Temer, para coordenar o principal programa de assistência do seu governo, que se chamou, então, Criança Feliz, trazendo novamente essa função da primeira-dama para coordenar os serviços de assistência social. E com isso, nesse projeto, nós questionamos, né? E agora, como fica o SUAS, né? Já que em 2017 foi reservado R$1 bilhão para o programa Criança Feliz, que é um programa focalizado, né, na primeira infância, e menos da metade disso para o Sistema Único de Assistência Social, que é para prestar serviço em todo o território nacional, né? Apesar de ser um sistema financiado por Estado, município e União, o papel da União no financiamento é muito importante. Bem, então nós perguntamos qual a prioridade, né, que vai ser dada ao SUAS em âmbito local. Como essas gestões locais vão continuar a implementar a sua política pública? Enfim,
para entender isso, perguntamos como a institucionalização da política pública em âmbito local afeta esse processo. Ou seja, os municípios estão se autonomizando do governo federal, estão criando estruturas, estão criando trajetória passível de segurar as pontas do desmonte do SUS que vem do governo federal, né? Para isso, então, a pesquisa maior, né, o guarda-chuva, como eu chamo, ela tem por objetivo entender o que mudou na operação dos serviços da assistência social nos municípios da região metropolitana de Porto Alegre, a partir desse cenário da mudança política do governo federal, né, que só se adensou com o governo Bolsonaro. Bem, pessoal, do ponto de vista teórico, nós nos pautamos, né, nos sustentamos na teoria institucionalista e no conceito de path dependence, em que o pressuposto de que as trajetórias, tanto a geral da política pública quanto as particulares da formatação da política pública local, que isso era fundamental para entender esses elementos conformadores, né, e os impactos na situação atual dos municípios. Nós chegamos aí, então, no limite, né? A gente queria medir, mensurar essa institucionalização da política pública em âmbito local. E nós acabamos fazendo isso de uma maneira meio instintiva, digamos, começamos de trás para o início, né? Fizemos isso a partir de alguns caminhos empíricos, que foi, então, analisar o processo de construção da assistência social no país, a estruturação da política pública em âmbito local, nos municípios da região metropolitana, investigamos espaços físicos criados, como CREAS, CRAS, número de dos trabalhadores, a capacitação, setores de gestão desenvolvidos para consolidar a política pública, como o monitoramento e avaliação, como a vigilância socioassistencial. Entretanto, isso foi feito de uma maneira, como eu disse para vocês, instintiva quase, né? Uma tentativa de operacionalização, mas que não me trouxe uma satisfação quanto aos critérios de seleção das variáveis para mensurar a institucionalização. E no encontro do ano passado, na EBAP, na apresentação de um trabalho, uma pessoa questionou, né? Quais eram os critérios para medir institucionalização. E isso, então, nos fez, né, propor, então, vamos começar do começo, né? Nasceu, então, essa proposta de investigação, que é a que eu trago para vocês hoje, que se chama, então, institucionalização de políticas públicas, né, do que estamos falando, em que a gente quis investigar e analisar o sentido dado pela literatura do campo de públicas do país e, sobretudo, ligado à área, né, o setor de assistência social, qual o sentido ao conceito de institucionalização nos seus escritos, tá? Numa pesquisa exploratória, a gente verificou que há uma polissemia do uso do termo, né? E uma variedade de usos, uma variedade de sentidos e usos tácitos, como se isso fosse um termo dado, uma discussão já fechada, e então a gente pode usar do jeito que a gente quiser, né? Então a gente viu assim o uso, por exemplo, como formalização de uma prática ou de uma política pública, como uma trajetória, muitos textos usando como trajetória percorrida, como história, né? E isso nos fez, então, né, a criar uma proposta metodológica, né? Então, nós vamos investigar como a literatura nacional está tratando esse conceito, teoricamente, conceitualmente e operacionalmente. Existe algum caminho operacional capaz de se reproduzir, de se fazer novos estudos empíricos com base nessa discussão dada? Então, é isso que a gente veio apresentar para vocês hoje, tá? Para tanto, a gente estabeleceu aqui um caminho, né? O caminho metodológico. Cadê a Giana? A Giana não entrou? Que a Giana teria que ser habilitada, eu acho, Manuel, para apresentar. Mas, enfim, eu posso apresentar para vocês, tá? Eu já tô aqui. Ah, tá bem.
Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Então pode seguir, Gi. Certo. Bom, para poder fazer essa investigação sobre o uso do termo, principalmente nos estudos do campo de públicas e da assistência social, a gente organizou uma análise sistemática da literatura usando um método que é o Scoping Review, que ele é bastante utilizado em revisões da literatura, principalmente quando a gente quer saber, né, de uma forma bastante densa e ampla de estudos sobre um tema em específico, e esse método também propõe que a gente possa estabelecer passos para fazer essa revisão. Então, foi isso que a gente fez. Foram basicamente 5 passos, né, desse procedimento metodológico, em que primeiro a gente escolheu a base de dados para poder investigar esses estudos. Então, a gente escolheu o portal de periódicos da CAPES, que é o que agrega o maior número de revistas, né, brasileiras. Então, a gente teria a garantia de ter revistas, principalmente de altas pontuações, para poder fazer essa revisão. E assim a gente escolheu dois descritores, né? Para a primeira busca em institucionalização, para a gente ver então como é que esses diversos áreas do conhecimento estariam falando sobre institucionalização. E para uma segunda busca, a gente utilizou 2 descritores, que é o institucionalização e assistência social, para então contemplar os outros objetivos que a gente tem nesse estudo, que é para ver então o conceito de institucionalização trabalhado em estudos, né, em artigos específicos da política de assistência social, empregando nesse primeiro momento 2 filtros, né, que é os artigos revisados por pares, para essas 2 buscas, e que esses descritores estariam tanto no título, no resumo e no corpo do texto, para a gente não perder nenhum trabalho que poderia estar falando. Então, no primeiro descritor, a gente teve um total de 5.396 artigos, e no segundo, 1.065. Pode passá-lo. Bom, quando a gente fez a segunda busca com institucionalização e assistência social, a gente viu que teve a necessidade, né, de fazer uma nova busca e fazendo novos filtros, porque fazendo uma filtragem daquela segunda busca, a gente viu que não estavam contemplados, alguns artigos não tinham nada a ver com o objetivo do nosso estudo. Acho que deu uma desconfigurada ali, mas enfim. Então, a gente aplicou alguns filtros, como o período de anos, o idioma, né, no português, e alguns tópicos de áreas, né, que contemplariam as áreas de ciências sociais, ciências humanas, sociais aplicadas. Totalizando 407 artigos, ali não apareceu. Então, depois desses resultados, nessas 3 fases de busca, a gente aplicou critérios de inclusão, né, depois de ter todos os artigos, de inclusão e exclusão, ou seja, a gente selecionou para a institucionalização o objeto de estudo vinculado a uma política pública setorial, e de exclusão que não fossem trabalhos que estivessem utilizando institucionalização como sinônimo de abrigamento, em que há em muitos estudos sobre institucionalização de idosos, crianças e adolescentes, são pessoas que são institucionalizadas em alguns órgãos. E para o segundo descritor, então, na questão de inclusão, o trabalho teria que estar falando sobre a política de assistência em específico, né, e conceitualizando ela, fazendo uma contextualização, e de exclusão, o mesmo do primeiro descritor, e que se não falassem da política também seriam excluídos. Então, no primeiro, tivemos uma baixa de artigos, 115, depois para 14, né, do primeiro escritor, e depois 14 artigos para institucionalização e assistência, e mais 5 artigos da terceira busca. Pode passar.
Bom, também aqui vou passar rapidamente, mas a gente, para organizar todos esses artigos e os dados, foram feitos 3 bancos de dados para cada uma das realizações de busca e criamos categorias para poder, dentro do banco de dados, para poder analisar esses artigos, como está sendo debatido ou não, né, esse termo de sinalização, desde o ano, título, até se eles operacionalizam, conceituam, fazem o debate teórico e também o número de vezes que essa palavra institucionalização aparece nos artigos, né? Então, o último passo foi a revisão e filtragem. Aqui é uma demonstração, então, do banco de dados, da forma como ficou. E, assim, partindo para começando a análise, né? E pelo descritor somente institucionalização. A gente dividiu, né, todos na categoria setores de políticas públicas, nós identificamos 17 setores de políticas públicas em que os estudos trabalham sobre esse setor. Então, vai desde a agricultura até a educação, segurança pública, gênero, meio ambiente, mostrando um amplo utilização dos setores, né, e também um amplo uso do termo e sinalização em diversos setores, né? Pode passar. Bom, aqui então a gente vendo assim dos setores que mais apareceram trabalhos, ou seja, o número de artigos em que apareceu o termo institucionalização, a gente tem 2 destaques, que é a área, o setor da educação, né, com 28, e em primeiro lugar o da saúde, com 42 artigos em que apareceram uma ou mais de diversas vezes o termo institucionalização. Pode passá-lo. Aqui, fazendo a análise dos setores e vendo os artigos de uma forma preliminar, a gente viu também a necessidade de classificar os artigos por área do conhecimento. Então, a gente também vê um amplo uso das áreas do conhecimento para poder, de alguma forma, caracterizar o seu objeto de estudo, fazer o debate teórico e a conceituação. E a gente teve 4 áreas do conhecimento com vários artigos, né, que são as ciências sociais, a saúde coletiva, que daí é derivada das ciências da saúde, a educação e a área do conhecimento políticas públicas, que faz parte da área do conhecimento da ciência política. Pode passar. E então a gente foi afunilando um pouco a análise também, como era uma categoria construída, que seria quantas vezes a palavra institucionalização apareceu em todos os artigos. Então, nós fizemos médias do uso dessa palavra para ver quantos artigos estariam falando, né, sobre institucionalização e quantas vezes eles estavam utilizando essa palavra, para poder ver se há um uso também discriminado ou indiscriminado da palavra, né? Num primeiro momento. Então, a gente fez o uso baixo do termo, que era de uma das vezes, que são a maioria dos textos, a maioria do total, né, de 115 artigos. Depois, o uso mediano, que foram de 11 a 20 vezes no corpo inteiro do texto. São 11 textos, né, são pouquíssimos. E do uso intensivo, daí a gente tem 21 textos que usam de 20 a 59 vezes. Então, o ápice de um artigo foi usar 59 vezes a palavra institucionalização no texto, do corpo do texto inteiro, desde o título até as conclusões, assim. Feita essa análise mais geral, né, no nosso banco de dados, para perceber os caminhos, assim, como a literatura, né, que a gente chamou de campo de públicas, né, mas que pega ciências sociais, ciências da saúde, né, como essa literatura nacional está lidando com o termo institucionalização, a gente começou a aproximar um pouco mais a lupa para verificar quantas estavam fazendo um debate teórico mais denso, partindo disso para uma conceituação e uma operacionalização, que é o que nos interessa, tá? Daí,
Então, desse banco de 115 artigos, né, 77% deles, ou seja, 89 artigos, não dedicam nenhum espaço no texto para um debate teórico, para um adensamento teórico. Mas nos chamou a atenção que 10 desses 89 tentam fazer diretamente uma operacionalização do conceito para fins analíticos. Daí, como que isso estava aparecendo nos textos, né, de uma forma assim, mais qualitativa? Bom, de acordo com autor X, entendemos institucionalização assim assado e, para tanto, nós vamos tratar os indicadores de institucionalização dessa forma, mas sem um cuidado, sem uma relação entre debate teórico, entre conceituação e operacionalização, tá? 26 artigos desse banco de 115 destinam algum espaço, nem que seja mínimo, para discutir teoricamente o sentido das instituições e dos processos de institucionalização. Desses 26, 11 artigos derivam para alguma tentativa de conceituação e 8 para uma tentativa de operacionalização. Ou seja, restam muito poucos artigos com essa preocupação. E nisso, né, nesse banco, nós encontramos assim, muitos autores nacionais que a gente usa e assim ficamos pensando que realmente, né, às vezes, a gente toma alguns conceitos de forma tácita, sem uma preocupação metodológica, científica, de saber de onde vem esse negócio, né? Bem, daí nos chamou a atenção também outra questão. Dos artigos que prometem no título estudar sobre institucionalização, encontramos 40 deles, né? Institucionalização de um setor, de uma prática ou de uma estratégia gerencial. E daí, desses 40, nós buscamos ver quais deles desenvolviam um debate teórico derivando de uma conceituação e operacionalização. Aqui, então, eu deixei para vocês, caso vocês queiram saber quais são esses artigos, né? Aqui nós temos 13 que fazem o debate teórico, tá, gente? Só que desses 13 que prometem no título institucionalização e fazem algum tipo de debate teórico, 76% deles, ou seja, 10 deles, não fazem conceituação. Desses que prometem no título, ou seja, geralmente, né, quando tu lê o título de um trabalho, ele é o maior indicador do que tu vai achar no corpo do trabalho. Só que a gente daí toma uma rasteira nesse sentido, né, porque eles não fazem uma conceituação, né, não descem debate teórico com uma conceituação. Bem, dos 13 que prometem no título institucionalização e fazem algum tipo de debate teórico, 11 deles não fazem a operacionalização, 84% deles. Aqui nós temos os artigos que prometem no título e não fazem debate teórico. São 27 artigos que nós encontramos com essa questão, tá? Desses 27 tem uma coerência maior, porque eles não fazem debate teórico, não fazem esforço de conceituação e apenas um dele está dentro daquele caso de que faz um esforço de operacionalização, mas sem ter feito o caminho anterior de debater e de conceituar, tá bem? Vamos lá. Então, a gente ficou, tá, mas como é que esses artigos que prometem no título estão lidando, que sentido eles estão dando para o termo institucionalização, tá? Daí achamos que 32% deles usam a institucionalização como sinônimo de caminho percorrido, de história ou trajetória. Entretanto, sem nenhum debate, né, prévio, esse debate sobre trajetória, sobre caminho percorrido, né, ou a path dependence, é muito caro ao institucionalismo histórico, né, e muitas vezes, ou nenhuma das vezes, isso é mencionado, tá? Em 20% dos trabalhos, encontramos institucionalização como sinônimo de formalização de uma prática. Ou seja, se ela consta numa lei, se ela consta numa norma, se parte do pressuposto que
que a política pública, que a ação, que a coisa está institucionalizada. Tá? Os demais trabalhos, os 48% deles que prometem em seu título trabalhar sobre institucionalização, né, não desenvolvem um sentido claro, dando a ele diferentes conotações. Ou seja, isso tudo, essa análise que a gente faz, nos mostra que existe um uso indiscriminado do termo, né, inclusive nesses trabalhos que prometem nos seus títulos. Bem, dos 115 artigos, a gente quis ver assim, quais deles, então, fazendo esse link, quais deles faziam todo esse caminho metodológico de debater teoria, conceito e operacionalização. E nisso nós encontramos 6 trabalhos, tá? Muito interessantes, por assim dizer, tá? Esses trabalhos nos trouxeram algumas novidades teóricas, assim, que agora, na segunda parte do trabalho, né, a gente quer avançar nisso, aprofundar um pouco mais nessa literatura que está embasando, vamos dizer assim, a nossa literatura nacional a definir institucionalização e operacionalizar. A gente achou, então, aqui autores como Barbier, Louvot e Lapassade, também são da escola francesa, estão ligadas a uma área da saúde mental, assim, de uma exploração que eu fiz bem superficial, né, sobre os autores. Achamos também o conceito de Path Dependency e Increasing Returns, do Paul Pearson, né, caros à ciência política, e também autores da teoria organizacional, né, Zucker e Tauber, Boyer, DiMaggio e Powell também, na teoria sociológica, o construtivismo social de Berger e Luhmann, né, a etnometodologia também de Garfinkel. Então, desses 6 artigos que restaram, há uma densidade teórica importante e eles derivaram disso uma conceituação. Entretanto, a parte da operacionalização não ficou para nós, daí é um julgamento nosso, uma avaliação nossa, né, ainda muito clara. Né? Por exemplo, se a gente quisesse replicar esse modelo de operacionalização deles para outros estudos empíricos, teríamos problemas. Né? Então, instintivamente, né, nós percebemos o seguinte, que nesses textos, né, há uma ideia de institucionalização como grau de formalização de regras e funcionamento de políticas públicas, recursos que essas instâncias possuem para responder às exigências burocráticas de processo de gestão, grau em que as políticas públicas são reconhecidas formalmente pelos cidadãos, né? E o tempo de existência das políticas públicas, né? Que isso, essa continuidade no tempo, essa possibilidade de que ela não se descontinue por conta do ciclo político eleitoral foi algo que nós achamos também, tá? Daí a síntese dessa história toda é que, bom, né, se do ponto de vista teórico e conceitual esses textos, esses 6 que restaram, né, se mostraram robustos, fica claro ainda a carência de operacionalização, né? E isso implica, então, na dificuldade que a gente tem de replicar isso para outras pesquisas. A gente verificou que, bom, existe um caminho nesse sentido no debate de capacidades estatais, em que há um esforço de operacionalização, tá? Mas isso não está claro sobre esse campo de institucionalização, algo que é muito caro às políticas públicas, à ciência política, ao campo de públicas. Então a gente para, assim, bom, algo que inicialmente achávamos que era um debate dado, encerrado, a gente vê que tem muito a se avançar, muito a que se operacionalizar. Indo para o campo da assistência social, o quadro fica muito mais complicado. Restaram 6 trabalhos da assistência social de todo aquele banco, em que há uma tentativa de trabalhar com institucionalização. Entretanto, o esforço teórico de operacionalização, de conceituação, de debate teórico é mais frágil do que esses outros textos apresentados, tá bem? A
apenas 2 artigos desses que nós analisamos, desses 6 que restaram, se preocuparam em operacionalizar o conceito para mensurar a institucionalização, mas não desenvolveram previamente um debate teórico. São eles, esses 2 aqui que eu trago, os dilemas da institucionalização de políticas sociais em 20 anos da Constituição e desafios postos ao exercício profissional do serviço social. Em todos os textos, institucionalização é quase um sinônimo tácito, né, sobre trajetória percorrida, ou seja, história. As pessoas prometem no título que vão trabalhar com o processo de institucionalização e eles começam a contar a história da política pública, uma história já contada, né? Então, pessoal, disso tudo, né, o que nós achamos, então, né, que aquela nossa hipótese inicial da polissemia dos termos, né, de como a institucionalização é usada de forma quase que indiscriminada, isso foi achado, confirmado nessa nossa busca, né? Achamos, então, essa baixa prioridade em teorizar, em conceituar e operacionalizar isso para novos estudos empíricos, né? Esse uso tácito do termo foi possível, a gente enxergou, né, em muitos dos textos, em ambos os descritores, né, essa situação apareceu, indicando, então, que há bastante espaço ainda, apesar do debate sobre o institucionalismo ter vindo muito forte nos anos 90 no Brasil, ainda há espaço para se avançar no adensamento teórico, não parando aí, mas tentando fazer, então, o segundo passo, que é de operacionalizar isso para novos estudos e para aplicação empírica, né? E quem sabe, então, construção de modelos de análises baseados, né, nessa teoria que é tão cara ao nosso campo. Então, assim a gente encerra, né? Então, para a BCP, a gente vai levar esses achados dessa nossa pesquisa, somado, então, a gente vai tentar, a partir disso tudo, operacionalizar e criar indicadores para mensurar, né, como está se dando a institucionalização dessa política pública e como os governos locais estão resistindo à mudança nesse contexto nacional. Era isso, pessoal. Muito obrigada. Obrigada. Obrigado, Luciana. E obrigado, Giana, pela apresentação. Bom, passamos agora para a fase de perguntas, críticas, dúvidas, elogios aos trabalhos. Podem ser encaminhadas pelo bate-papo ou por áudio mesmo. Vou pegar um papel para anotar aqui. É sempre preferido pelo bate-papo. À disposição. Eu vou ficar só em áudio, eu acho, para não... Tá, ok. Vai que tudo, né? Tá. Posso responder, Manuel? Essa que apareceu? Já vou responder, então. Essa que apareceu no bate-papo. Pergunta é para ambas as Gianas e para a Giana também, todos os que se quiserem responder. Tá ótimo. Eu vou responder rapidamente, assim.
Acho que a pandemia trouxe, né, no seu, como consequência, né, pensar que as políticas públicas são fundamentais, né, para atuar no combate aos efeitos gerados, né? No caso da política de assistência social, que é algo que eu pesquiso, e também há uma pesquisa em andamento sobre esses efeitos da pandemia, a gente verifica que é uma política pública que historicamente não foi valorizada e que agora foi posta como uma política pública central ao lado da saúde para tratar sobre os efeitos dessa crise, né? Famílias que já eram vulneráveis, pobres, sem acesso a serviços, agora, né, mostram que dependem muito mais da ação do Estado para tratar dessas questões, enfim. E a política pública de assistência social, né, a pergunta que a gente faz é que, bom, vinha nessa crescente institucionalização, há essa queda e novamente ela é colocada como uma política estratégica. Então, acho que a pandemia mostra muito, né, para a opinião pública como as políticas públicas e como o Estado é fundamental para tratar sobre os efeitos de uma crise, né, dessa natureza. Os países que têm maiores capacidades estatais, políticas públicas mais estruturadas, estão conseguindo lidar de forma mais eficiente, mais eficaz com os efeitos dessa crise. Bom, vou responder também. Aqui parece que estou num filme de terror, né? Ô, Lu, Bom, então, eu queria acender essa luz aqui. Então, essa questão, né, tem várias formas de olhar para isso, mas quando você pensa numa perspectiva de desenho, né, como é que a gente trabalha com isso? Da mesma forma, né, que a gente espera e que muitas vezes a gente cria políticas para resolver e lidar com problemas, as políticas também elas podem criar os seus próprios problemas ou mesmo reproduzir algumas desigualdades, né? Então, eu e mais 2 orientandos meus, o Rafael Aguiar e a Júlia Rosa, a gente agora está elaborando um trabalho analisando o auxílio emergencial. O auxílio emergencial é muito interessante porque, por um lado, ele tem a questão da renda, né? Esses dias saiu um artigo do Naércio Menezes no Valor mostrando que se esse auxílio fosse dado a determinados grupos, a gente praticamente extinguia a pobreza no Brasil. Mas, por outro lado, a construção social de beneficiário que essa política está operando é altamente prejudicial às instituições e à democracia. Então, os beneficiários eles têm que brigar com o aplicativo, brigar com o site, brigar com o telefone, sofrer, fora o efeito contrário que essas aglomerações geradas pela operacionalização dessa política têm nas políticas municipais, né? Isso é uma coisa, né? Agora, por outro lado, todo impacto, né? Esses grandes movimentos, eles vêm para fazer a gente questionar um pouco os pressupostos que a gente está operando nas políticas públicas. Então, agora, muito debate sobre novas perspectivas de políticas econômicas, novas perspectivas de políticas sociais, né? Então, a agenda mudou. Mas a questão é a seguinte, os instrumentos que a gente tem, eles não são tão dinâmicos quanto a agenda, né? Então, e é interessante que está todo mundo analisando isso, né? Então, a gente vai ter muita produção. Exatamente. Tem mais uma aqui para ti. Ah, tá. Não, é que eu ia falar das implicações e além de que as duas Lucianas falaram a dinâmica da agenda e que muitos jornalistas basicamente têm falado, e agora nós estamos vendo a desigualdade, ela apareceu. Não, ela sempre esteve, né? Então, e a gente pode falar de como ela incide em diferentes grupos, né, sociais, etários, como a gente quiser classificar. Então, e tem uma nova
não novo, é um debate que já vem sendo feito, uma agenda de pesquisa, questão do crescimento da população idosa no Brasil, no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, que é por exemplo, é o que eu estudei no mestrado e na minha dissertação, é que agora, nossa, os idosos estão em casa sozinhos, como é que ficam os idosos institucionalizados? Então, isso, por exemplo, né, esse grupo etário, esse grupo social, né, que é totalmente heterogêneo no Brasil, né, falando só de Brasil, e em questão de política social e da política de assistência, a gente começa a ver como é que são operados esses serviços, né? A gente tem diversas instituições cuidando desses idosos de formas totalmente diferentes, né? Que são as chamadas ILPIs, instituições de longa permanência. Então, a gente tem tanto ILPIs, por exemplo, com grandes estruturas, que são as filantrópicas, desde aquelas que não conseguem, às vezes, nem fazer as 3 refeições de um idoso. Então, assim, são debates que já estavam sendo feitos, né? E a gente estava falando também de uma autonomia do idoso, e até eu estava começando a ver que a gente estava falando mais dos idosos que têm boa saúde, que conseguem ainda trabalhar, alguns, e agora a gente também retorna para ver esses idosos mais vulneráveis. Então, são várias agendas, e dentro das agendas tem camadas também, se a gente for olhar para grupos etários, né? Mas essa implicação, por exemplo, do Covid em relação ao grupo social idoso é uma questão que eu também estou acompanhando assim, individualmente e que é muito difícil de mapear, principalmente os institucionalizados, né? Agora usando o termo institucionalização como abrigamento. Como abrigamento, porque são muitas instituições e elas são diferenciadas, assim, então, traz um cuidado diferenciado. E como medir isso numa pandemia? Não sei, mas é bem preocupante. Essa é a minha contribuição. Obrigada. Vou responder a questão da Isabel rapidinho. Sim, é acaso. Se eu tivesse deixado uma casa depois da vírgula, não seria um pouquinho diferente, mas não porque ali eu estou trabalhando no agregadão, né? E, bom, ali é uma sugestão, né, para a Luciana. Sim, já agradeci o Sérgio. Sim, acho que faremos isso, né? Acho que agora a gente tem que investigar mais a fundo. E ele dá a sugestão, né, de pegar alguns textos que têm diagnósticos opostos sobre um processo de institucionalização de uma política pública e verificar se a falta do debate teórico tem levado a isso, né? Muito, muito bom. Responder a pergunta da Maria Paula Escobar Bins, qual foi o critério para a escolha das 14 capitais? O critério foi, primeiro, ter essa estrutura organizacional municipal, por uma questão de poder encontrar essas políticas, então nós escolhemos esse critério. Depois, olhar para essas estruturas e verificar se elas estavam operando alguma concepção que não fosse unidimensional de desenvolvimento, né? Que do ponto de vista das políticas públicas, por exemplo, que é como a multidimensionalidade se manifesta por meio da intersetorialidade. Então, alguma perspectiva de desenvolvimento que tivesse mais camadas. Então, esse foi um critério importante. Então, primeiro, pelo nome, né? Desenvolvimento na secretaria, e depois olhando as normas da secretaria, se isso era desenvolvimento ou se era uma coisa específica. Por exemplo, é muito comum, eu encontrei algumas secretarias de desenvolvimento que eram secretarias do que, às vezes, a gente costuma chamar de desenvolvimento social, que, na verdade, são secretarias que operacionalizam o Sistema Único de Assistência Social como seu único propósito, né? Então, são secretarias de assistência social que usam o termo de desenvolvimento. Outra muito comum também são as de desenvolvimento rural, que são bem setorializadas e também são bem viés de perspectiva de crescimento econômico, só que isso fica muito claro nas suas normas. Então, esses foram os critérios. Mais alguma pergunta, pessoal?
Então, obrigado pelas duas apresentações, pelas duas ótimas apresentações. A Luciana Leite Lima, a Luciana Pape e a Giana Vargas. Nós que agradecemos a oportunidade, estava muito bom. Sim. Tá ótimo. Quero dizer para vocês, relembrá-los, tá? Que as apresentações todas vão ficar disponíveis no canal do YouTube do IFCH, tá? Em seguida. Lembrá-los dos dois eventos que vamos ter logo em seguida, que é no dia 15, agora, no próximo dia 15, os partidos, a era digital e a pandemia, e o que acontece com a democracia, com a professora Silvana Krause, BPG Ciência Política, Antônio Lavareda, cientista político, o deputado federal Marcel Van Hatten, do Partido Novo, e o Adelir Cel, vereador do Partido dos Trabalhadores. Um debate quente. E na próxima terça-feira, no dia 19, impacto da pandemia na conjuntura, conjuntura política e pandemia. Tá? Uma discussão sobre o impacto da pandemia na conjuntura política brasileira, enfim. Com os professores, o André Marenco e o Sérgio Simone, aqui do PPG em Políticas Públicas, e do professor Sérgio Praça, da FGV. Dia 19, às 10 horas, ambas as atividades no canal do Facebook do IFCH. Eu quero, agora, por favor, todos habilitem a câmera para me registrar aqui, uma foto aqui para todos que estão disponíveis ainda aí. Só habilitem a câmera, por favor. Eu quero tirar fotinho, né? Tem que ser. Estava muito bom debater, assim, apesar da distância. É sempre bom, né? A gente colocar as ideias, socializar as ideias, colher sugestões, críticas, é sempre muito bom. Vocês avançaram rápido nesse trabalho, né? Sim, a gente olha, de noite, noite e dia. Sim, a gente vai enviar para a Enampad esses primeiros achados também. Legal. Segunda-feira o artigo está pronto, só que está com muito mais páginas do que deveria, né? Vamos ter que cortar. Tá o dobro de outra coisa, pessoal, quero lembrá-los da próxima apresentação do NUPERGS Working Papers, o próximo episódio, né? Dia 20 de maio, também às 17 horas, o primeiro trabalho, o pós-dissertação de mestrado na carreira de um EPGG. Especialista em políticas públicas e gestão governamental. Legal. O Álvaro Guimarães, ele é mestre, se eu não me engano, mestre pelo PPG em políticas públicas, aqui da URGS, e trabalha no IPEA. Uhum. E a segunda apresentação do Maurício Rebelo, do Gustavo Giora, do Matheus Pereira e do Matheus Pereira, todos da Universidade Federal da Fronteira Sul. O trabalho, os objetivos dos partidos políticos do Brasil, 1982-2018, construindo um IOP. Então é isso. Obrigado a todos. Até a próxima quarta-feira. Até. Tchauzinho, pessoal. Obrigada.